Quando o sol se põe, a selva desperta. Escondida na escuridão, ela observa, respira e espera. Cada folha cobre segredos. Cada sombra pode engolir quem ousa entrar. Esta é a selva, viva, sombria. E hoje, você vai ver o que se esconde lá dentro. Campistas adoram explorar trilhas em meio à natureza e passar a noite sob as árvores. Mas há momentos em que essas aventuras se transformam em verdadeiros pesadelos. Quando o lado sobrenatural decide se manifestar, a floresta deixa de ser apenas um cenário bonito e se torna um terreno hostil, onde coisas inexplicáveis começam a acontecer. De criaturas misteriosas como os skinwalkers perseguindo visitantes, até fantasmas que surgem em meio ao ar parado da madrugada. Essas experiências mostram que nem toda fogueira termina em risadas. No dia 11 de fevereiro de 2024, Brandon Explores, um youtuber conhecido por suas aventuras de acampamento furtivo, decidiu publicar um vídeo em que passava a noite na pequena vila de Jaywick, na Inglaterra. O lugar, apesar de parecer pitoresco à primeira vista, carrega um título nada animador. É considerado a comunidade mais carente de toda a Inglaterra. A soma de alto desemprego com condições precárias de moradia empurrou muitos moradores para o caminho do crime. Mesmo sabendo disso, Brandon quis conferir tudo por conta própria. Queria entender se a realidade era tão ruim quanto os noticiários pintavam. Assim que chegou, suas primeiras impressões foram até positivas. Ele se surpreendeu com a beleza natural em volta da vila, admirando o contraste entre o mar e o campo aberto que cerca o local. Só que ele não imaginava que aquela escapada aparentemente tranquila iria virar uma confusão. Depois de dirigir pela cidade por um tempo, começou a procurar um canto discreto para estacionar sua van antes que anoitecesse. Encontrou um estacionamento que parecia uma escolha segura para passar a noite. Mas bastaram alguns minutos ali para que ele percebesse sinais estranhos. Algumas pessoas rondavam a área enquanto um som alto de rap ecoava de um alto-falante, criando uma atmosfera incômoda. Em pouco tempo, corredores de rua começaram a passar em alta velocidade bem em frente ao estacionamento, deixando claro que aquela não era uma vizinhança tão pacata assim. Quando o céu escureceu de vez, Brandon se deu conta de que estava completamente sozinho ali, transformando-se em um alvo fácil para quem quisesse se aproveitar. Pensou por alguns instantes e decidiu que seria mais seguro abandonar o estacionamento e encontrar um local mais isolado. Entrou por uma trilha de terra e dirigiu até parar num ponto afastado, longe de casas, ruas principais ou qualquer sinal de civilização, o que parecia perfeito para não ser incomodado. Mal sabia ele que aquela decisão colocaria tudo a perder. Por volta de 2:30 da manhã, cerca de 4 horas depois de ter pegado no sono, Brandon acordou com um barulho suspeito, passos ao redor da van. Logo em seguida, alguém tentou abrir a porta deslizante. Antes que ele conseguisse entender o que estava acontecendo, ouviu o som de vidro estilhaçando. O invasor havia quebrado a janela do lado do passageiro. Assim que Brandon começou a gritar, a pessoa fugiu no mesmo instante, desaparecendo na escuridão. No vídeo, Brandon comentou que acredita que o alvo fosse um mini frigorífico que ele tinha no banco do passageiro. Pode não ser uma certeza absoluta, mas faz sentido, já que o invasor correu assim que percebeu que havia sido descoberto. Fica também a dúvida, como alguém conseguiu localizar a van em um ponto tão afastado? Há grandes chances de terem seguido Brandon desde o momento em que ele ainda estava dentro da vila.
Por sorte, a situação não terminou em algo pior. Um comentário no vídeo destacou bem esse detalhe. Ao se afastar da cidade e parar em uma estrada escura e deserta, sem ninguém por perto, Brenda se colocou em risco extremo. Bastava o invasor estar armado ou acompanhado e tudo poderia ter acabado de forma muito mais séria. Mesmo abalado, Brandon não tentou voltar a dormir. Em vez disso, dirigiu pela estrada completamente escura até o amanhecer, decidido a chegar em casa em segurança. Desde então, continua produzindo vídeos de acampamento furtivo, mas aprendeu a lição. Hoje ele pensa 2 vezes antes de parar em locais isolados demais e escolhe cada lugar com muito mais cuidado. Afinal, na próxima vez, a sorte pode não estar do lado dele. Entre os casos mais assustadores registrados está a temida Cruz K, em Utah, uma das florestas mais assombradas do mundo. Um grupo de amigos decidiu acampar por lá, mas a noite, que parecia tranquila, rapidamente se transformou em algo sombrio. Tudo começou quando uma antiga caixa de música deixada no local começou a tocar sozinha. O som frágil e inesperado quebrou o silêncio de forma inquietante, deixando claro que eles não estavam sozinhos. Era como se uma presença invisível quisesse ser ouvida. Enquanto tentavam entender o que estava acontecendo, luzes estranhas começaram a piscar entre as árvores. Não sabiam se vinham de cima, do chão ou de algum ponto entre os galhos. O ar ficou pesado e uma sensação de alerta tomou conta do grupo. A partir dali, a noite deixou de ser apenas escura, tornou-se hostil. Em 2020, o explorador Mosseri e sua equipe decidiram se aventurar nas profundezas de uma floresta assombrada. A missão era encontrar anomalias, mas o que viram superou tudo o que haviam imaginado. Hey, look, these ones weren't here before the last time. This wasn't here. And then this wasn't here. Espalhadas por diversos pontos, bonecas antigas e deformadas pendiam das árvores, como se alguém ou algo as tivesse colocado ali como parte de um ritual macabro. Mas aquilo era apenas o começo. Algo bem mais perturbador estava escondido entre os galhos. No coração da floresta, eles encontraram uma estrutura montada com galhos, folhas e cipós. À primeira vista, parecia um abrigo improvisado, mas ao se aproximarem, perceberam detalhes que deixaram todos em choque. Um dos objetos parecia conter um olho real, preso como se estivesse ali por algum motivo obscuro. Aquilo não era apenas um acampamento, era um aviso. O caso bizarro envolve o enigmático Bohemian Grove, um acampamento privado localizado em Monte Rio, Califórnia. Famoso por reunir figuras poderosas em reuniões envoltas por rituais e segredos, o local foi invadido em 2023 por um curioso que decidiu registrar o que pudesse. Em meio à floresta, ele se deparou com uma enorme estátua de coruja, símbolo de cultos e cerimônias secretas. O que parecia apenas uma escultura logo revelou uma atmosfera estranhamente silenciosa e carregada, como se o local estivesse em pausa, esperando algo. Essas são apenas algumas das descobertas mais perturbadoras já capturadas em florestas ao redor do mundo. E todas elas deixam uma pergunta no ar. Até onde é seguro caminhar quando a escuridão começa a observar de volta? A gigantesca estátua da coruja parecia apenas um símbolo curioso no meio da floresta, mas sua verdadeira natureza surpreendeu quem ousou se aproximar. Embora aparentasse ser sólida, descobriu-se que era oca por dentro. Isso, no entanto, só aumentou a curiosidade. O explorador não sairia dali sem investigar o que havia em seu interior. O que ele encontrou lá dentro estava longe do que imaginava. Em vez de revelar algum tipo de estrutura complexa ou altar, o interior era enigmático, silencioso e estranhamente vazio, como se guardasse algo invisível aos olhos, mas presente no ambiente. Enquanto isso, em uma propriedade na Virgínia, uma câmera de trilha capturou algo ainda mais intrigante. Em um primeiro momento, tudo parecia normal. Uma paisagem calma, árvores balançando com o vento e nenhum sinal de atividade em comum. Mas ao revisar as imagens, o dono da propriedade notou um movimento ao fundo, próximo à mata. A princípio, parecia um animal, algo comum na região. Porém, ao olhar com atenção, ficou claro que não era um bicho qualquer, nem mesmo algo reconhecível como humano.
Uma figura pálida e esguia atravessava lentamente o campo de visão da câmera. Era branca como névoa e se movia com uma tranquilidade inquietante, sem sequer olhar para casa. Alguns acreditam que se tratava de um fantasma. Outros tentam explicar dizendo que era apenas um forrageador usando roupas claras para evitar ser confundido com caçadores. Uma prática comum em épocas de caça. Mas mesmo assim, a forma e o modo como se movia não combinavam com nada familiar. Em outubro de 2009, um homem caminhava pelos bosques de Gettysburg, na Pensilvânia, quando teve uma das experiências mais assustadoras de sua vida. Ao se aproximar de uma clareira, algo ao longe chamou sua atenção. Ele pensou estar alucinando. Uma figura translúcida cruzava o caminho à frente, como se deslizasse sobre o solo. O mais impressionante era o quanto aquela aparição parecia real, e ao mesmo tempo impossivelmente fora das leis da física. Não estava só. Mais figuras surgiram e atravessaram a mesma trilha, todas igualmente fantasmagóricas. Já em 2023, um grupo de amigos filmava a paisagem após uma caminhada tranquila. Aproveitavam o momento para registrar a vista quando perceberam algo estranho. A câmera captava não apenas a natureza ao redor, havia algo a mais. Uma presença incomum surgia no campo de visão. Não eram animais, tampouco pessoas conhecidas. Pequenas figuras escuras se moviam de forma discreta, mas visível. Conforme a lente focava, outras silhuetas negras pareciam surgir do nada, como se estivessem se aproximando cada vez mais do grupo, observando sem serem percebidas de imediato. Essas gravações, feitas por acaso, mostram que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece em silêncio. Outro caso misterioso aconteceu em uma floresta próxima a Nottingham, no Reino Unido, conhecida por sua fama de ser assombrada. Um grupo de amigos decidiu testar essa reputação por conta própria, imaginando que seria apenas mais uma caminhada comum, mas as coisas mudaram rapidamente. Enquanto exploravam a trilha, começaram a ouvir passos aleatórios ao redor, como se estivessem sendo seguidos. O clima ficou tenso e a sensação de estarem sendo observados só aumentava. Com os nervos à flor da pele, decidiram usar uma Spirit Box para tentar se comunicar com o que quer que estivesse ali. O que parecia ser uma simples curiosidade virou preocupação quando, entre as respostas confusas, surgiu uma mensagem clara, um aviso, algo sobre uma grande árvore. A brincadeira havia se tornado uma experiência real e aterrorizante. Em 2015, uma mulher posicionou sua câmera à beira de um rio na Escócia para tentar registrar lontras que haviam sido vistas por ali. Mas ao revisar as gravações, encontrou algo completamente diferente. À esquerda do rio, no meio das árvores, algo se movia. Ao ampliar a imagem, percebeu que aquilo não era um animal. Era uma figura translúcida, flutuando de forma quase imperceptível, como se estivesse escondida entre os troncos. Um fantasma? Um erro na gravação? O fato é que a figura parecia real demais para ser ignorada, e sua presença, longe de ser inofensiva, parecia carregar um propósito obscuro. Mas nem todo o terror vem do sobrenatural. Às vezes, a própria natureza é capaz de causar pavor. Esses fenômenos mostram que, seja por forças sobrenaturais ou pela brutalidade da natureza,
natureza, há lugares que guardam segredos que desafiam o que conhecemos, e nem sempre estamos preparados para o que vamos encontrar. No meio das árvores, entre a penumbra crescente, avistou marcas no solo. Pegadas largas e profundas, grandes demais para serem humanas, mas estranhamente organizadas. Lembravam as trilhas atribuídas a lendas como o Pé Grande. O ar ficou mais denso, o desconforto cresceu e a sensação de estar sendo observado tomou conta. Aquela caminhada, que começou com a promessa de um dia pacato em meio à natureza, se transformou em uma jornada de descobertas, enigmas e um suspense palpável. Entre cemitérios esquecidos, cápsulas do tempo escondidas e sons inexplicáveis na floresta, o dia deixou uma marca duradoura em todos que ousaram adentrar os limites do desconhecido. De repente, um grito cortante rompe o silêncio da floresta. Um eco fantasmagórico que parece se aproximar a cada segundo. O medo os domina completamente, e sem pensar duas vezes, eles disparam de volta em direção ao carro. Os gritos persistem, como se algo invisível os seguisse pelas sombras. O que quer que se esconda entre aquelas árvores continua sendo um enigma, um mistério indecifrável perdido no coração selvagem do bosque, longe de qualquer traço de civilização. Em outra parte do território, um explorador solitário inicia uma jornada perturbadora. A curiosidade o guia por caminhos desconhecidos até um local surreal, uma fogueira apagada, galhos pendendo das árvores e cartazes antigos de pessoas desaparecidas, alguns quase ilegíveis, vindos de várias partes dos Estados Unidos. Eles balançam suavemente ao vento, pendurados como relíquias esquecidas. Próxima dali, uma estrutura precária feita de paus amarrados parece ter sido construída com um propósito. Mas qual? Quem a teria erguido? E por quê? Com nada além de uma faca para se proteger, o explorador sente que não está sozinho. A floresta, até então quieta, ganha vida com sussurros indecifráveis conforme o crepúsculo desce lentamente. Vozes ecoam entre as árvores e o instinto de sobrevivência o força a recuar, decidido a contar ao mundo o que presenciou. Enquanto isso, do outro lado do planeta, uma trilha serpenteia entre a vegetação densa das montanhas silenciosas nas proximidades de Ehime, no Japão. O ambiente é calmo, quase espiritual, até que uma descoberta muda tudo. Estátuas de madeira ricamente esculpidas aparecem ao longo do caminho, figuras misteriosas que lembram yokai, criaturas sobrenaturais do folclore japonês. A atmosfera, antes serena, se transforma. Há algo estranho no ar, como se a floresta estivesse observando. A cada curva, mais estátuas surgem, multiplicando-se como se contassem uma história em silêncio. Suas feições inquietantes lançam sombras longas e distorcidas à luz filtrada pelo dossel das árvores. O ar se torna mais pesado, a tensão cresce. Os caminhantes se aproximam das esculturas, examinando-as com atenção. Olhos esculpidos que parecem retribuir o olhar. As figuras parecem contar uma narrativa oculta que vai se revelando em fragmentos. E quanto mais se aprofundam na mata, mais intensamente sentem a presença de algo invisível e antigo. That was here. Who is now gone. Em outra jornada, um grupo de exploradores parte floresta dentro sem saber que uma experiência sobrenatural os aguarda. Conforme caminham, o ambiente muda. De repente, eles param. Algo incomum surge à distância. A curiosidade se mistura ao medo. Ajustam a câmera e ampliam a imagem, tentando compreender o que vem. Uma forma indistinta começa a se mover e se aproxima. Logo à frente, uma figura sombria bloqueia o caminho. Não é humana. A presença inquietante paira como se estivesse observando. A sensação é opressora. Ninguém se move. Ninguém respira. A floresta fica em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse congelado. It's getting closer. It's getting closer.
E ainda mais distante, em uma região remota da Rússia, uma família dirige por uma estrada esquecida pela modernidade. A paisagem é vasta e desolada. Então, algo à frente chama a atenção. Uma silhueta estranha. O motorista diminui a velocidade, forçando os olhos para distinguir melhor. O que eles veem à distância não faz sentido. A câmera do carro registra a cena. Uma criatura vaga à margem da estrada, sua forma impossível de descrever. Um calafrio percorre a espinha de todos no veículo. Um momento tenso de silêncio toma conta. Então, o pai age, pisa no acelerador, desviando rapidamente e fugindo dali com urgência. A prioridade é clara: proteger sua família daquilo que não deveria existir. A estrada segue, mas o terror deixado para trás permanece vívido na memória. Aquela floresta, aquele caminho, aquelas sombras, tudo agora pertence ao reino do inexplicável. E o que realmente habita esses cantos esquecidos do mundo? Talvez nunca venha à luz. A descoberta aconteceu em uma floresta próxima a Gona, na Espanha. Moradores locais que investigavam relatos de atividade paranormal acabaram encontrando algo que poderia muito bem ser uma evidência surpreendente de vida não humana. Durante uma expedição em 2006, um grupo de exploradores adentrou a floresta escura, munido apenas de lanternas e câmeras. Em meio à pesquisa, depararam-se com manchas de sangue fresco no chão e logo depois com algo ainda mais inexplicável: um par de enormes asas brancas, destacadas do corpo, com cerca de 3 metros de envergadura. Intrigados e assustados, continuaram avançando pela mata densa. Não demorou muito até que, sob as sombras das árvores, uma criatura estranha foi avistada, agachada e imóvel. Quando os feixes das lanternas tocaram sua silhueta, ela se moveu repentinamente, virando o rosto em direção ao grupo com um olhar penetrante e nada humano. A cena foi tão intensa que os exploradores fugiram, dominados pelo pânico. Aquela poderia ter sido a primeira prova real de uma entidade alada desconhecida escondida nas profundezas da floresta. Em outro episódio inquietante, o silêncio de uma floresta aparentemente tranquila foi quebrado por um som incomum. Era o fim da tarde e tudo parecia calmo, apenas o farfalhar das folhas e o canto esporádico dos pássaros. Mas então, um ruído estranho ecoou entre as árvores, captando a atenção de um campista solitário. Sem saber o que causara a perturbação, ele permaneceu parado, tentando identificar a origem do som. O barulho se intensificou, tornando-se mais definido, mais estranho, como algo que não pertencia àquela floresta. Seguindo o som por um trecho mais denso da mata, ele chegou a uma área escura e coberta por árvores antigas. Ali, finalmente encontrou a origem. Uma árvore enorme, desgastada pelo tempo e pelas intempéries, que balançava perigosamente à beira da queda, rangendo como se estivesse prestes a se despedaçar. Durante outra exploração, desta vez em uma trilha diurna percorrida com uma e-bike, um explorador encontrou algo que jamais esperava ver. Ao dobrar uma curva no caminho, se deparou com uma visão surreal. O que parecia ser um cemitério de casas móveis completamente abandonado. Curioso, aproximou-se e descobriu uma cena inquietante. Entre o matagal e os galhos secos, dezenas de trailers enferrujados jaziam esquecidos, alinhados como túmulos modernos. I stumbled upon this. A really bizarre sight. This is an abandoned mobile home graveyard. Muitos deles ainda guardavam pertences pessoais, móveis, roupas, brinquedos, até eletrodomésticos, como se seus moradores tivessem partido às pressas e nunca mais voltado. O lugar exalava abandono e mistério. Quem viveu ali? Por que partiram de forma tão repentina? As perguntas se acumulavam, mas as respostas permaneciam fora de alcance. O explorador prometeu retornar em breve, desta vez com equipamentos mais apropriados para documentar o local. A estranheza do cenário não era algo que se poderia ignorar. Aquela floresta escondia muito mais do que árvores e trilhas. Ela guardava histórias esquecidas, acontecimentos inexplicáveis e vestígios de presenças que desafiam a lógica.
Em março de 2025, Daniel Mark Brown, um youtuber especializado em acampamentos furtivos, resolveu se aventurar na floresta que cerca Ostre, na Inglaterra. Seu plano era simples: caminhar por uma das trilhas da região, sair discretamente do caminho principal e encontrar um canto bem escondido para passar a noite. Tudo parecia dar certo. Em pouco tempo achou um local perfeito, camuflado em meio às árvores, ideal para armar seu acampamento sem ser notado. Depois de descarregar seus suprimentos, Daniel decidiu seguir até o rio próximo para preparar uma refeição tranquila. Assim que terminou e voltou para o local escolhido, o céu já começava a escurecer e a trilha principal estava praticamente vazia, o que lhe deu confiança para relaxar, ajeitar o saco de dormir e encerrar o dia em paz. Mas o que parecia uma noite calma logo mostrou o outro lado do acampamento furtivo. Cerca de 1h30 depois de pegar no sono, Daniel acordou sobressaltado ao ouvir galhos se partindo bem próximos de onde estava deitado. Logo em seguida, percebeu o facho de uma lanterna, iluminando a escuridão entre as árvores, avançando na direção de seu acampamento improvisado. Em silêncio, sem ousar fazer qualquer movimento brusco, Daniel reuniu coragem para abrir o zíper do saco de dormir e espiar quem estava ali fora. Foi nesse momento que notou a luz parada, apontada diretamente para ele, sem qualquer sinal de resposta ou explicação. Imóvel, ele ficou à espera de alguma reação, mas quem segurava a lanterna simplesmente virou-se de costas e sumiu floresta adentro como se nunca tivesse estado ali. Sem ter certeza de quem era aquela pessoa ou o que realmente queria, Daniel ficou alguns minutos tentando escutar qualquer sinal de volta, mas nada mais apareceu. Nenhuma luz, nenhum passo. Ainda processando o susto, decidiu que não valia a pena arriscar. Levantou-se com cuidado, juntou seus equipamentos e deixou o acampamento o mais rápido possível, enquanto ainda tinha a vantagem da escuridão para sair sem chamar atenção. Por mais que existisse a chance de ter sido apenas alguém passeando com um cachorro ou outro transeunte noturno, o fato de a pessoa não responder, apagar a lanterna e desaparecer silenciosamente no meio da floresta levantou suspeitas de uma intenção menos inocente. Talvez fosse apenas alguém assustado por ouvir uma voz no escuro, mas também poderia ter sido alguém tentando se aproximar sem ser notado, pronto para roubar ou até algo pior. Felizmente, Daniel conseguiu sair da mata sem novos encontros e chegou em segurança de volta à civilização. Depois desse episódio, ficou claro para ele que, por mais que acampar escondido possa parecer uma aventura tranquila, o risco de topar com estranhos na calada da noite pode transformar qualquer noite na floresta em um pesadelo real. Ellie e Graham são um casal de idosos do Reino Unido que passavam os dias viajando pelo país em sua van, registrando tudo em vídeos para o canal que mantém no YouTube. Em novembro de 2022, durante uma dessas viagens, os planos mudaram de repente quando uma emergência os obrigou a retornar para casa o mais rápido possível. O problema é que estavam longe demais para completar o trajeto em um único dia. Depois de vasculharem a internet atrás de uma alternativa, encontraram um ponto para acampamento furtivo nos arredores de uma cidade chamada Outram. Tratava-se apenas de um pequeno estacionamento, mas sem muitas opções e com a urgência batendo a porta, não restou outra saída a não ser passar a noite ali mesmo, planejando retomar a estrada logo ao amanhecer. O que deveria ter sido apenas uma pausa rápida acabou se tornando o episódio mais assustador de toda a jornada de acampamento do casal. Quando chegaram, já era noite fechada. Eles estacionaram a van, organizaram o espaço interno e foram dormir por volta das 11 da noite. Mas por volta de 1 da manhã, o barulho ensurdecedor de música alta vindo de um carro os despertou de sobressalto. A música logo cessou, trazendo um breve alívio, e eles tentaram voltar a dormir, acreditando que o incômodo tinha acabado ali. Smashed the windscreen, but Graham's hoping he can drive with that. But here's us, in the middle of nowhere, with a
broken window and a cracked windscreen. 200 miles from home. No entanto, um estrondo repentino fez com que os dois pulassem da cama. O impacto foi tão alto que imaginaram por um instante que uma árvore poderia ter caído sobre a van. Sem perder tempo, saíram para entender o que havia acontecido, e o que encontraram foi assustador. Ao redor da van, 3 tijolos espalhados pelo chão deixavam claro que alguém havia arremessado tudo contra o veículo. O para-brisa estava trincado, a janela do passageiro completamente destruída e uma grande amassado deformava a lataria perto da porta lateral. Além do estrago físico, o que mais abalou Ellie e Graham foi a sensação de insegurança. Ficaram convencidos de que poderia ter sido uma armadilha para forçá-los a sair da proteção da van. A situação só ficou mais inquietante quando perceberam que, mesmo depois de tanto barulho, ninguém se aproximou, ninguém tentou invadir, ninguém fez qualquer movimento. Isso, em vez de acalmá-los, aumentou ainda mais o medo do casal, que ficou sem entender quem estava por trás do ataque, ou o que realmente queriam. Mais tarde, conversando com outra família que também pernoitava por ali, descobriram que o agressor havia chegado de carro. Essa família ouviu pneus cantando na estrada logo após os tijolos serem lançados. Ficou evidente que aquilo foi uma ação coordenada, já que todos os tijolos atingiram a van ao mesmo tempo, sugerindo que pelo menos 3 pessoas participaram da investida. Ninguém levou nada, ninguém tentou invadir e nenhuma outra van foi atingida, o que só tornou tudo ainda mais confuso. Talvez a intenção fosse apenas assustar, mas se fosse só isso, por que não atingiram também os outros campistas? Nenhuma pista surgiu para esclarecer o mistério, nenhum rosto foi visto, ninguém foi identificado, nenhum motivo foi confirmado. Mesmo traumatizados, Ellie e Graham conseguiram voltar para casa em segurança, dirigindo a van avariada pelas centenas de quilômetros que ainda faltavam. Por um tempo, o medo de acampar novamente quase fez o casal abandonar a estrada, mas com o tempo os dois superaram o susto e hoje seguem viajando pelo país, registrando cada parada, ainda mais cuidadosos com onde decidem estacionar a velha van. No dia 15 de julho de 2022, a youtuber conhecida como Campista Abandonada publicou um vídeo que mostrava mais uma de suas aventuras de acampamento furtivo, desta vez em um antigo cemitério do século XIX. No início, tudo parecia tranquilo. Ela encontrou uma clareira bem escondida em meio à vegetação densa, organizou seu equipamento e montou o acampamento sem maiores problemas. Para passar o tempo até o anoitecer, resolveu explorar o cemitério, gravando as lápides antigas e os arredores. Foi nesse momento que algo começou a incomodar. Enquanto filmava, percebeu sons que lembravam um grupo de crianças gritando ao longe. Isso chamou sua atenção, já que tinha certeza de estar sozinha ali, ou pelo menos acreditava nisso. Quando começou a voltar para o acampamento, notou à distância um grupo de crianças entre as árvores. Ao que tudo indicava, elas já sabiam da presença dela no local. A situação ficou ainda mais estranha quando ficou claro que as crianças pareciam interessadas em observar seus passos, como se estivessem se divertindo em perturbá-la. Party in the forest or something. That dog kind of ruined it. Not ruined it, I shouldn't say that. The dog barking, I didn't want to disturb anybody, especially since I'm not supposed to be here. So I think I'll finish my exploring tomorrow morning. And because there seems to be still a lot of stuff there. See? I think they know I'm here. That's not good.
Cautelosa, continuou filmando enquanto retornava para a clareira onde estava montada. Prestou atenção em cada ruído para ter certeza de que não estava sendo seguida de volta. Assim que chegou de volta ao acampamento, tentou se acalmar, fez uma pequena fogueira para cozinhar algo e espantar o frio da noite, mas isso acabou atraindo mais olhares indesejados. Logo depois de acender o fogo, começou a escutar vozes e passos se aproximando no meio da mata. O detalhe mais inquietante era que, apesar da escuridão, ninguém carregava lanternas acesas. I just don't want them to see where I'm going. Okay. Com a lembrança das crianças rondando ainda fresca na mente, ela se sentiu vulnerável, sem saber quais eram as reais intenções de quem estava perambulando por ali, se era apenas uma brincadeira de curiosos ou algo mais ameaçador. Ela decidiu não correr riscos. Em silêncio, recolheu todo o equipamento, apagou os rastros do acampamento e deixou o cemitério o mais rápido possível, tomando cuidado para não chamar atenção enquanto sumia na escuridão da floresta. People in the middle of the forest, especially when it's dark out. So I might pack up and get out of here when I think the coast is clear. A experiência, além de render imagens tensas, serviu como alerta de que mesmo em locais aparentemente desertos, nem sempre se está tão sozinho quanto se imagina. Deixa o like, se inscreve e nunca explore o desconhecido sozinho.